retornando no nosso rápido intervalo com a já tão famosa colinha, que nada mais é que a materialização de tudo aquilo que gentilmente a espiritualidade faz chegar até nós. No nosso período de estudos que estamos pesquisando, as intuições que nos chegam são graças a esses amigos espirituais que estão presentes no nosso dia a dia, nos auxiliando em tudo. Quem são os turrões de não escutá-los? Somos nós. Eles sempre estão nos ajudando e agraciando com o material que nos mandam para a nossa noite de estudos e seguem conosco dia a dia. Eu sou sempre muito grato a eles por nos ajudarem, nos auxiliarem, fornecer farto material para as nossas noites de estudos. Gratidão sempre à espiritualidade, ao nosso anjo guardião e àquele nosso staff espiritual que sempre está ao nosso lado. Para não alongar, vamos dar início? A pergunta 690, ela fala o seguinte: sob o ponto de vista puramente físico, os corpos da raça atual são uma criação especial ou procedem dos corpos primitivos por via da reprodução? Materialização. Vamos falar um pouco sobre a espécie humana. Vamos iniciar com isso. Humano, termo que deriva do latim homem sábio, também conhecido como pessoa, gente ou homem. É a única espécie do gênero Homo ainda viva e o primata mais abundante e difundido da Terra, caracterizado pelo bipedismo e por cérebro grande, o que permitiu o desenvolvimento de ferramentas, culturas, linguagens e o nosso aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual. A espécie humana moderna, Homo sapiens, surgiu na África, provavelmente entre 400 mil e 300 mil anos atrás. Essa é a hipótese científica mais aceita sobre a origem da humanidade. Os primeiros humanos modernos evoluíram a partir de ancestrais mais antigos, como o Homo erectus e outros hominídeos. Origem da humanidade. Origem na África. A evidências fósseis mais antiga do Homo sapiens foram encontradas na África, o que aponta para este continente como o berço da nossa espécie. Um processo evolutivo. A evolução humana foi um processo gradual que ocorreu ao longo de milhões de anos, com diferentes espécies de hominídeos surgindo e evoluindo. Dispersão global, que nós falamos lá no outro estudo, né? A sabedoria divina colocou necessidades que cada um de nós tivemos que recorrer a outros lugares, onde demos inícios a imigrações, migrações, as trocas, o comércio, a preocupação com o próximo. Voltando aqui, dispersão global. Depois de se estabelecerem na África, os Homo sapiens se dispersaram por todo o mundo, migrando para a Ásia, Europa, América e Oceania. Diferenças genéticas. A diversidade genética entre os humanos atuais é mais alta nos grupos que permanecem na África. Que interessante, indicando que a espécie viveu e evoluiu lá por mais tempo do que em outras regiões. É meio que lógico, né? Se nós iniciamos lá, de lá nós saímos, mas muitos lá permaneceram, né? Então, faz bastante sentido isso. Mudanças climáticas e ambientais, como as glaciações, afetaram as migrações humanas e a evolução da espécie. Para tudo isso, vem um mentor nos esclarecer. A origem das raças se perde na noite dos tempos, como diz a resposta, e o aperfeiçoamento delas se encontra alicerçado em troncos que, embora diversificados na sua origem, se alicerçam entre si, promovendo as transformações proporcionais ao progresso e à necessidade de cada época.
vindo da alta esfera espiritual, nos esclarecer, no centro de determinadas raças surgem de tempos em tempos espécies mais evoluídas que servirão de matrizes para corpos mais aperfeiçoados, que servirão de instrumento para espíritos mais evoluídos. É bem interessante isso aqui, né? No centro de determinadas raças surgem de tempos em tempos espécies mais evoluídas. Se nós buscarmos na França, que era o berço da cultura na Idade Média, surgiu depois, mais para frente, Napoleão. Napoleão, ele foi um espírito dos escolhidos para levar a evolução intelectual. Lá na França era o berço cultural. Só que se perdeu no meio do caminho pelo ego. Aí ele foi afastado, passou um tempinho, ele voltou ao palco, começou todas as batalhas novamente, e aí novamente ele deu uma quedinha. Aí ele ficou afastado, foi colocado num cantinho. O que nos mostra isso? A espiritualidade, ela age, conforme diz também o texto, em pontos, né? Olha, agora nós vamos determinadas, o povo vai levar a cultura, vai evoluir na cultura, nas artes, nas descobertas. Mas o egoísmo, a vaidade do ser humano preponderem muito. Aí como faz? Tira de cena. Tira de cena e o jogo segue. Passa-se o tempo, ninguém mais lembra. E ele morreu no exílio, né? São as ferramentas que a espiritualidade usa, tanto sempre para nos ajudar, mas principalmente para corrigir rotas, colocar o GPS no seu lugar certo. Opa, tira de cena, foi afastado, morreu ali num cantinho e tal, exilado, sem ninguém às vezes lembrá-lo. Isso ocorre muito. Quando as descobertas acontecem, as invenções, descoberta principalmente, precisamos que esse povo aprenda isso. Começa a pipocar uma ideia aqui, outra lá, junta-se tudo, tem-se uma nova teoria e segue o jogo. Estamos aí na pista da evolução. Mas é muito interessante como tudo funciona. Voltando aqui, tudo parte para uma evolução. Vamos buscar um ser bíblico, Adão. Ele surgiu no mundo há mais de 6.000 anos atrás. Podemos dizer que seria uma renovação da raça. Com isso, uma nova roupagem para os espíritos que iriam reencarnar. Eu achei isso aqui na pesquisa como um ser bíblico, ele surgiu no mundo há mais de 6.000 anos, podemos dizer que seria uma renovação da raça. Só que chamou muita atenção, muito interessante. Com isso, uma nova roupagem para os espíritos que iriam reencarnar. Pela teoria bíblica, Adão foi o primeiro ser a habitar aqui o planeta, vai? Então, mas é o mais parecido conosco, não é? Já andava, estava no Jardim do Éden, aí veio, estava sozinho, estava de boa, aí veio a Eva, aí tem toda aquela simbologia para a evolução, para onde nós viemos, por que nós viemos, né? Mas é bem interessante. Aqui o texto ele vem dizer, o ser mais parecido com o ser atual foi Adão. É uma perspectiva bem interessante. Aí temos Miramês. Se encontrarmos as diversas raças, pontes elevadas para transformações dos corpos físicos, como bênçãos da vida, encontramos em Jesus a luz de Deus para as transformações morais. Muito importante essas, não? Atualmente as condições de reencarnar são melhores do que a de ontem, o que dá certeza da nossa evolução, a evolução do corpo físico, o amadurecimento do espírito. Tudo somente se torna possível devido à nossa evolução moral, o que permite também a vinda de espíritos mais evoluídos, sempre em todas as situações, nunca antes nem depois, na hora certa. Vamos para a pergunta 691, ela nos fala o seguinte: qual é, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? A materialização, a evolução da humanidade,
desde as suas origens primitivas até o mundo moderno, envolveu uma série de transformações físicas, comportamentais e culturais. A passagem da vida de pequenos grupos para comunidades mais complexas, o uso terrestre, o homem andaço. Isso foi uma tremenda evolução. A mudança de dieta, não só caça, mas o desenvolvimento da agricultura, o desenvolvimento e o uso de ferramentas iniciados através de ferramentas de pedra, o domínio do fogo foi extremamente importante, o desenvolvimento da linguagem, da escrita. Primeiro se começou com desenhos rupestres, que se fala, se eu não estou enganado, né? No Piauí tem cavernas lá com desenhos da era primitiva, do início, lá de trás. Então, começou-se com os desenhos e depois da escrita. São marcos importantíssimos desse processo de evolução. Os primórdios foram marcados pela força bruta. Não esqueçamos, hoje usamos mais o intelecto devido à nossa evolução. As facilidades que encontramos hoje são o resultado da nossa evolução. As descobertas resultou na nossa vida moderna. Um mentor. As raças primitivas tinham um caráter dominante, que era o desenvolvimento físico. Acreditava-se no mais forte, sem, contudo, aprimorar a força do pensamento. Porém, isso ocorreria porque nossos ancestrais não tinham a maturidade da alma para compreender o mais elevado. Eles estavam começando a galgar os primeiros degraus na escada da evolução. Imaginem, meus amigos, nós estamos falando aqui dos nossos ancestrais, nós, versão primitiva, né? Nós, versão 2000 anos atrás, quando veio um carinha chamado Jesus nos trazer a palavra do amor, até hoje não conseguimos compreendê-lo, não é verdade? Se tivéssemos compreendido exatamente tudo o que ele quis passar para nós, não precisaríamos estar reencarnando este mundo, nós já estaríamos transformados para a regeneração. Deixaríamos o nosso passado de expiação para começar o nosso presente e futuro de sabedoria, de entendimento da palavra amor, não é verdade? É o tempo mostra tudo. Nos mostra lá no passado, onde éramos obrigados a usar a força bruta. Começamos a entender, mas não compreendemos tudo ainda. Por isso, e sempre, mesmo a hora que entendermos o sentido absoluto da palavra amor que Jesus veio nos trazer, continuaremos a nossa evolução. Haverá algo mais sempre a aprender. Mas estamos a caminho de prova e expiação para a regeneração, com certeza. Voltando aqui, no passado não imaginávamos que a força intelectual é tão poderosa para desenvolver condições de maior capacidade de trabalho, com menor esforço físico, não é? Quanto mais aprimorado for, menor esforço físico, mais intelectual. Miramês. No amanhã, os espíritos, depois de experimentados em todos os caminhos da razão, passarão a entregar os sentimentos para o amor, de modo a compreenderem que todos são irmãos, com os mesmos deveres e direitos, sem que o egoísmo possa prevalecer em detrimento dos que sofrem de fome e nudez, de sede e de amparo na educação. Belo, né? Essa evolução não para, ela é contínua. Estamos às portas de grandes acontecimentos, que é a transição planetária. Transformações morais de todos nós. E a espiritualidade nos esclarece que a transição planetária é um fenômeno que conecta espiritualidade, ciência e ética em um movimento de transformação global, com crescimento espiritual e reflexo pessoal. O ano de 2025 marca um momento de intensificação desses processos,
com a chegada de almas evoluídas e oportunidades para novas reencarnações. Um mentor é chegada a época de adorarmos a Deus em espírito e verdade. Entramos no terceiro milênio, onde deve-se processar grandes renovações. E quem não aceitar as mudanças necessárias que se fazem, que se entregue às mudanças de estágios, porque as ovelhas somente ficarão no rebanho onde haja sintonia de sentimentos espirituais. Trazendo para o popular aqui, meus amigos, não há mais tempo. O despertar está aí, temos que acordar e seguir em frente e acompanhar essa transformação. Se o nosso espírito ficar endurecido, receberemos um gentil convite para nos retirarmos deste planetinha e ir para um outro, onde sentiremos imensa saudade deste local. Então, vejamos como vamos conduzir o nosso dia a dia. É apenas um lembrete da espiritualidade. Vamos ser sinceros, damos maior valor à força intelectual, todavia ainda nos equivocamos no seu uso. Primeiro pensamos no transitório, esquecemos dos valores imortais do espírito e sofremos as consequências de nossas escolhas, que sempre refletirá pelo amor ou pela dor. Para encerrar, se o Cristo tem um ponto de vista, esse só pode ser o amor. Autor desconhecido. Bom, meus amigos, com isso encerramos mais uma noite de estudos. Após este vídeo virá o áudio da Magneide, onde ela fará suas observações, comentários, encerrará a noite com as suas orações. Depois o espaço estará democraticamente aberto. E como estamos falando da evolução da humanidade, que algum companheiro queira postar algo, fazer algum comentário, colocar algum outro artigo, sempre será muito bem-vindo para enriquecer as nossas noites de estudos. Eu, neste ponto, tenho que ser eternamente grato a todos vocês por permitirem a minha entrada aos seus lares. Foi um prazer inenarrável receber cada amigo, cada irmão aqui em meu lar nesta noite de estudos. Um grande beijo a todos. Nos veremos em breve, em agosto. Beijo, tchau, fiquem com Deus.